A missão de Rick e Michonne se direcionando pro final, os dois juntos agora com a faca e o queijo na mão, pra poder arrumar um jeito de ir embora pra casa, ou pra poder destruir a maldade do CRM. Grande crossover, né? O rosto conhecido mais inesperado possível, despedida da vilã aí, né? A principal vilã por enquanto. Meu querido, que episódio 5 foi esse de Rick e Michonne? Vamos explicar, vamos analisar tudo aqui nesse vídeo. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, é muito bem mesmo, né? Negócio desse aqui, sinistro, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Vamos voltar a falar de The Walking Dead, The Ones Who Live. Vamos falar agora do episódio 5, que assim, passa rápido demais, já é o penúltimo episódio, né, dessa primeira temporada. Lembrando que a gente nem sabe se vai ter segunda, não é confirmado ainda. Mas tem coisa demais pra falar, já vamos lá, já deixa esse like, não se esqueça. E não se esqueça de se inscrever no canal. Toda segunda-feira tá tendo live com sorteio incrível aqui pra vocês. Não perca, ativa o sininho aí, vambora. E seguinte, né, não tem como eu começar essa análise aqui desse episódio 5 sem falar dessa imagem, dessa forma como esse episódio começa, que faz qualquer um pular pra trás. Você tá sentado na poltrona e tudo mais, tô aqui tranquilamente assistindo meu episódio de Rick e Michonne, do nada, Padre Gabriel. Sim, o início, tipo, a forma desse episódio começar já, tipo, sequestra qualquer pessoa que possa estar com atenção em alguma outra coisa. A promessa de Scott Gimple, né, de que ia ter um rosto conhecido inesperado, né, está aí. Mas vamos às clássicas primeiras palavras do episódio, pra gente poder seguir, porque eu tenho que dizer que esse é o episódio que mais passa a sensação de que a gente vai chegar em casa. Como todo penúltimo episódio de temporada, temos o setup pro grande final, o preparativo pro grande final, já entregando esse grande crossover que ninguém esperava, mas também um dos ápices sendo uma morte digna pra quem era a vilã principal até aqui, que era a Jades. Um episódio que literalmente te deixa muito empolgado pra assistir o final. Mas vamos falar em ordem cronológica, né? Tem essa abertura aí do Gabriel, um contexto muito estranho, o helicóptero passando, mas a gente já segue pra continuação direta e linda, né? Na vibe do episódio 4. A vibe do episódio 4, amor, história de amor, bonito, os dois juntos, final feliz, né? Entre aspas. E o episódio 5 começa nessa tendência, mas que a gente já na expectativa de que tudo ia mudar. Tipo, a sensação de ver essas cenas depois de tantos anos é muito boa, né? Tipo, a sensação aqui, por exemplo, de ver o Rick finalmente se preocupando com um novo filho que ele descobriu, que é o RJ, né? O Rick Jr. É muito interessante você ver isso finalmente, porque o outro episódio foi quebra de expectativa. Ele ignorou isso, mas por conta dos traumas, por conta do medo do CRM, agora que isso tá sendo meio que quebrado, a gente já vê o verdadeiro Rick, a gente já vê o que a gente esperava, a gente já vê ele ali procurando um nomezinho pra poder levar um presente pro Rick Jr. Essa cena também nos leva a referências ao passado, por exemplo, o negócio da pasta dental, quando o Rick e a Michonne ainda nem se relacionavam. E até aí nessa pegada episódio 4 pra ir ter a reviravolta, o que começa a ter um impasse no caminho. O primeiro ponto sendo esse novo grupo de sobreviventes, o Dalton, o Red e a Tina, e sobreviventes de caráter duvidoso, né, que se provam de fato que era de se duvidar. Eles se provam não confiáveis, mas muito pelo ponto da escassez, pela fome aqui, né. Não é que são pessoas que naturalmente não seriam confiáveis, mas aqui, de fato, a gente tá numa situação em que o Rick e a Michonne entregam ali as comidas pra eles e tudo mais, os mantimentos, mas eles estão numa situação de fome tão sinistra, em algo tão pesado, qualquer coisa que possa melhorar isso, que mesmo que precise furar a moral, eles vão fazer. Então é por isso que o cara levanta o revólver pra poder roubar os outros suprimentos, porque roubar os suprimentos do Rick e da Michonne significa pra eles mais dias de vida, então faz algum sentido aqui. E assim, na hora que eles reagem e conseguem derrubar eles de forma fácil, aqui já começa o episódio ressaltando talvez a principal frase aqui que é marcante pra esse episódio. Rick e Michonne juntos são imbatíveis. Isso aqui, todo o roteiro, toda a direção desse episódio é direcionada a isso. Tipo, devo admitir que a gente tem algumas lutas aqui, algumas coisas que tem uma forçadinha de barra pro Rick e Michonne não tomar nenhum tiro, nem nada, mas ainda assim é tudo feito com o objetivo de os dois juntos são imbatíveis. É esse o princípio pra criar essa ideia pro último episódio. E assim, é legal ver que eles ainda têm as características do grupo raiz de The Walking Dead, as características de bondade, né? Por exemplo, de deixar eles vivos lá, ainda deixar uma arminha jogada lá pra eles poderem sobreviver, porque eles pensam um pouco no próximo. Não é todo sobrevivente que ia fazer isso que o Rick e Michonne fizeram aqui. E assim, essa cena da cabana serve pra mostrar os dois tendo mais tempo pra se reconectarem, tá tirando mesmo o atraso que tinha mais ainda. Mas aí vem aquela revelação de que alguém seguiu, igual eu falei no próprio trailer, né? Era claramente a Jade. Mas aí vem, a inserção da Jade aqui nos leva às cenas de revelação da conexão dela com o Padre Gabriel.
Gabriel, o que é muito surpreendente, né? 3 anos antes, foi a primeira vez que ela se apresentou pro Padre Gabriel ali na floresta. Enquanto ele tava num momento ali, ela reencontrou ele e eles começaram a viver essa confidencialidade em que a Jades não conta pro CRM sobre o encontro e o Padre Gabriel não conta pro seu próprio grupo sobre esse encontro, o que é algo surpreendente. E literalmente viveram isso por 3 anos. E mesmo, tipo, se você vê o final, a morte da Jades, o Padre Gabriel ainda, até o final de The Walking Dead lá, o episódio 24 da 11ª temporada, ele ainda manteve esse segredo, ele não contou sobre a Jade. Mas assim, um ponto muito importante dessas conversas que a gente vai vendo durante o episódio é que o Gabriel fez a Jade entender muita coisa, ter muita informação privilegiada. Primeiro, no primeiro encontro aqui, fez ela entender que o grupo achava que o Rick tinha morrido. Ou seja, aqui ela passou a entender que era mais fundamental ainda não deixar o Rick fugir do CRM, porque de fato ninguém sabia a pista dele, ninguém ia lá procurar, então tava seguro. Mas aí de volta ao presente, é muito legal ver o Rick e a Michonne de roupinha de pijama, eles sendo pegos de surpresa, e tipo, a Jades literalmente surpreendendo eles pra execução. Tipo, eu sabia dessa cena antes, mas eu não imaginava que ela tava lá pra poder executar eles. Eu imaginava que às vezes era tentar levar de volta, essas coisas. E assim, né, o importante é que aqui a gente tem meio que a explicação de como é que ela encontrou, como é que ela achou e descobriu que eles estavam vivos. Primeiro a suspeita, né, a suspeita do acidente do helicóptero. Já era suspeita esse desaparecimento deles e assim, se eu for pensar, é suspeita o fato deles não terem achado corpos, né? O segundo ponto de revelação dela aqui é algo que a gente não imaginava, né? Se você não entendeu, ela esteve no local do acidente onde o helicóptero bateu antes mesmo do prédio desmoronar. Ela tava lá junto com o time de recuperação do CRM. Ela foi lá, viu o helicóptero batido no prédio, viu o carrinho amarelo parado na rua, tudo ok. Mas aí o que ela conta é que depois ela meio que se separou, né, do time de recuperação do CRM e decidiu voltar lá sozinha, porque ela ainda tava com esse negócio na cabeça. Ela pegou então um Jeep, voltou lá no mesmo lugar, viu que depois já tava tudo desmoronado e aí estranhou as mudanças. Aqui ela não fala, mas provavelmente ela percebeu que a caminhonete amarela já não tava mais lá, até porque se a gente vê pelo episódio 4, a caminhonete amarela tava numa rua bem mais à frente, né, da onde o prédio desabou, então era pra ela tá lá ainda. Provavelmente esse é um ponto que ajudou ela a entender, mas outros pontos foi, ela pegou a rodovia em direção à Virgínia, que seria pra onde o Rick e a Michonne iriam, pra Alexandria, viu restos de comida, viu outras coisas, e assim, fora que se você colocar na pele da Jade, seria muito óbvio você imaginar, o Rick e a Michonne estão voltando pra Filadélfia e somem, então dá pra entender como ela foi desconfiando e foi atrás. Mas aí a gente tem um ponto, que ela tá pronta pra execução e tem a reação dos dois. Mas eu diria que esse aqui foi um dos pontos do episódio que foi um pouco desproporcional, essa blindagem em cima do Rick e da Michonne. Tipo, eles não tomaram nenhum tiro, a Jade errou os 2 tiros nos dois, tá? O princípio do episódio é mostrar que os dois juntos são imbatíveis, ok. Só que aqui ultrapassa um pouquinho dessa linha. Tipo, não que eu queria que o Rick e a Michonne morressem ali, mas pra ficar um pouco mais ok, toma um tiro de raspão nessa parte, igual o Rick tomou na outra, ou toma um tiro no braço, mas claro que isso não atrapalha o nível altíssimo do episódio muito assim, né? E a gente tem que voltar pro outro encontro, o encontro de 2 anos antes, que eu tava falando de cada revelação que o Gabriel foi dando pra Jades. Aqui nesse outro encontro, a gente já tem mais revelações sobre como tá a Michonne, que a Michonne tá por ali ajudando pessoas. Tipo, à medida que os encontros foram avançando, ela foi obtendo informações. O Gabriel dava informações pra ela, mas ela não podia dar em troca. E a gente dá pra ver que isso claramente foi frustrando o Gabriel até chegar no ponto do terceiro encontro, que a gente vai falar ainda. Mas aí eu tenho que falar da perseguição, né? Que a perseguição pega a gente de surpresa, né? O fato de que, na verdade, pelos trailers e outras coisas, a gente achava muito que seria a Jade perseguindo o Rick e a Michonne nessa cena, mas não. Aqui a Jade já tá ferida e é o Rick e a Michonne perseguindo a Jade, pra não deixar ela escapar. E assim, isso entrega os níveis maiores de ação que a gente não tinha visto nos outros episódios. É perseguição de carro, é embate, é mistério, coisa sinistra. Tipo, quando a Jade chega, né, naquele grupo lá de sobreviventes e se une com eles, e aí vai pra perspectiva do Rick e da Michonne sozinhos entrando no museu, tava óbvio, acho que pra todo fã, que ali eles iam ser surpreendidos pelo esse grupo e pela Jade. E assim, aqui a gente tem o reforçar no princípio do episódio, eles vencendo a luta e tudo mais sem tomar nenhum tiro, que é o mesmo princípio que eu falei anteriormente, incomoda de leve, apesar de ser o princípio do episódio. Mas aí vamos pro encontro do Gabriel e da Jade de 1 ano atrás, que é aqui que o Gabriel demonstrou sua máxima frustração de não ter informações, e foi aqui, caso você não tenha notado, que a Jade percebeu que ela tava numa dualidade, ou o CRM ou o amor da vida dela, que era o Gabriel, e é aí que ela decidiu matar esse outro lado. Ela até fala pro Rick e pra Michonne que matou alguém, traz a ideia de que nesses flashbacks iria mostrar que ela matou o Gabriel em algum momento, mas na verdade ela matou o Gabriel pra ela, né? Tipo, ela decide matar ele fisicamente, porque aqui ela percebeu que a curiosidade do Gabriel ia virar uma vulnerabilidade
habilidade pro CRM. Mas assim, ao invés de matar, ela preferiu matar mentalmente. Tipo, a gente não tem mais contato, não volto mais, acabou. E aqui a gente tem um ponto, né, de volta ao presente, da Jadis tentando entrar na cabeça de Rick e Michonne, trazendo a realidade dos fatos. Tipo, se alguém duvidava que a Jadis mentiu, ela mentiu, blefou, não tem documento nenhum lá na base esperando. Aqui ela continua com isso. Ela continua falando, se eu morrer aqui, se eu morrer pra mordida de zumbi, se eu morrer pra alguma coisa, vocês vão se ferrar, a casa vai ser toda destruída. Então vocês escolhem. Ela meio que dá uma escolha, tipo, muito difícil pra eles. Ou vocês dois morrem aqui agora, se entregam pra mim pra eu executar vocês, ou a casa de vocês vai ser totalmente destruída. Tipo, essa é a escolha do Rick e da Michonne agora. E assim, tudo isso leva a esse negócio de se render, do Rick fingir que ia se entregar, na verdade, na estratégia dos dois, pra Jadis trair a confiança e a Michonne surpreender, o que era meio óbvio. Tudo levando ao destino final da Jadis, o fim do seu arco. E que assim, a partir do momento que ela é mordida aqui, eu achei a construção muito bem emocionante. Tipo, ele tinha tudo pra essa cena aqui ser uma morte não muito digna, mas ficou digna pra ela como personagem de muitos anos de The Walking Dead, né? É triste, tá? Eu vi que algumas pessoas se emocionaram até com a morte da Jadis, mesmo ela sendo vilã. Tipo, ela sempre perdeu tudo que ela tinha. E o motivo dela tanto defender o CRM é porque, pelo menos uma vez, ela queria manter o que ela tinha. De fato, dá pra entender o lado da personagem. Só que assim, é um lado mau, né? Por exemplo, antes na cena, ela mostra o quanto o princípio do CRM é doentio e entrou na cabeça dela. Tem uma cena anterior que ela ressalta que o princípio do CRM é que, pra recuperar a humanidade, é preciso perder a humanidade. Isso é completamente doentio. Mas ela tinha um ponto, e é legal a gente ver, tipo, a Michonne com as falas fortes pra ela, meio que frustrando o princípio dela, né? A Jadis, tipo, entregou, fala onde tá o arquivo dela, os arquivos que ela deixou, que tá no quarto dela, lá na base em Cascades, e, tipo, esperando ouvir deles, não, a gente não vai atacar, a gente só vai pegar, destruir esses arquivos e vamos embora pra casa. Mas a Michonne já não quer isso. As decisões da Michonne são, a gente não vai só destruir esses arquivos, a gente vai acabar com essa liderança maldosa desse grupo, a gente vai entregar, inclusive, todas as informações deles pra população pra fazer uma revolução. É meio que esse o princípio. Só que a questão que fica é, vai dar tempo de fazer tudo isso no último episódio? É o que muita gente tá se perguntando, né? Muita gente questionando sobre isso. Tipo, o último episódio vai ter um desfecho pra algo, né? Eu não sei se vai ser só o desfecho da base de Cascades, vai ter uma destruição de parte deles, vão matar uma parte da liderança e eles vão embora pra casa, preparar pra uma grande guerra. Vamos ver como que vai ser, mas tem um outro ponto também. Como eu disse, isso frustra umas teorias de que a Jade estava blefando sobre esses arquivos, mas e se aqui ela ainda estiver blefando? E se esses arquivos de fato ainda não existem? Não existem mesmo, ela só tá arrumando um jeito deles voltarem pra base lá do CRM. Você parou pra pensar nisso? Muita coisa. Vamos falar disso depois. Aqui a gente tem que falar desse desfecho dela e que, tipo, essa atuação de direção pra morte da Pollyanna McIntosh, a atriz da Jade, foi muito boa. Mesmo ela sendo vilã, mesmo a gente tendo raiva, pelo menos pra mim deu um pouquinho de dó, sabe? Dá um pouco de dó você ver essa cara dela. A cara de alguém que literalmente fracassou na vida e tá morrendo pra duas pessoas que com certeza vão lá derrubar a liderança daquilo que ela defendeu. Então é bem forte, é bem marcante ver o Rick matar ela, é justo ser o Rick que mata ela, porque foi ele que fez a promessa. E esse direcionamento pro final, voltando a ressaltar a história de amor, né? Tendo algo que o Rick esperou por muitos anos pra fazer, não deu certo, mas podendo agora. O Rick de joelhos pedindo Michonne em casamento. E é muito interessante você entender que quem tá possibilitando isso é o Padre Gabriel, que entregou isso pra Jade nos encontros privados e a Jade entregou pra ele. Assim, outra coisa também, não sei você que tá assistindo, eu me senti um pouquinho triste, sabe, de ver o Padre Gabriel voltando lá pro local de reencontro, mesinha ali, cafezinho pra tomar e não encontrando ela, tipo, a cara de tristeza dele. E essa cena final, que eu acho que deixou muita gente em dúvida, né? Tipo, o que é esse helicóptero passando? O que é isso? Claramente, pelo que dá a entender, é o próprio Rick e a Michonne. Agora eles estão de helicóptero, eles estão indo voltar pra base lá de Cascades. Eles estão voltando pra poder executar essa missão. E aí fica aqueles pontos, né? Que são os pontos que entregam bem pra empolgar pro episódio final. Então um trabalho muito bem feito aqui. As questões, vai ser a batalha final? Vai dar tempo de ter uma batalha final nesse episódio? Vai ser algo que vai... Eles vão ferir o CRM um pouco pra preparar pra uma grande guerra depois? Como é que vai ser? Tipo, vamos analisar depois do trailer do episódio 6 em breve, mas no geral, eu preciso falar que temos aqui um episódio que mantém o nível dessa série épico acima de todas as outras séries spin-offs de The Walking Dead por enquanto, do mesmo jeito, só que num aspecto técnico, que é o roteiro. Na minha opinião, o roteiro desse aqui é inferior a todos os outros. E lembrando, roteiro não significa qualidade do episódio no geral, porque roteiro é só um aspecto técnico, mas mesmo assim, um episódio que entrega níveis de ação muito satisfatórios, explicações muito importantes pro universo de The Walking Dead, entregando um ponto que a gente esperava há um longo tempo, que é um crossover pra essa série. Tipo, a gente tinha certeza que ia ter crossover nessa série. Entrega um crossover aqui já no penúltimo episódio, o que é interessante, porque geralmente guardam esses pontos assim pro último. E tudo isso, a relação, a concordância de Rick e Michonne, tudo que eles descobrem aqui
aqui, já deixando a gente muito empolgado pro episódio final. Então assim, minha nota pra esse episódio 5 é um 9.5, acho que a maioria vai observar que é a menor nota de todos os episódios até agora. Eu tiro esses 5 décimos por algumas dessas blindagens um pouquinho assim além da conta no Rick e na Michonne, mas continua aquele ponto, e se não estraga, nem chega perto de estragar o nível incrível que essa série tá. Mantém o nível altíssimo da série. Mas aí eu quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso. E quero avisar, não se esqueça que já tem vídeos sobre detalhes que você pode ter perdido nesse episódio. Não perca, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder nada. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Já tô de volta mesmo. Um abraço, fui!